Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, seja bem-vindo. Mais uma vez, estamos aqui no Núcleo de Estudo Teológico, nosso curso básico de teologia. Eu sou Carlos Henrique Bonfim, pastor, presidente da comunidade cristã Vida e Comunhão na cidade de Buritama. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Este é um curso básico de teologia. Nós estamos em recesso de férias, do nosso curso teológico, mas nós estamos tendo aulas, videoaulas, para que nós possamos aproveitar o tempo que temos para a glória de Deus. Estamos falando sobre dicas para pregar no público, em público, falar em público, na verdade. E essas dicas são importantes, falamos de várias dicas na aula passada. Você que está conosco aqui nessas videoaulas sabe que chega um momento que parece que eu quero correr, porque o meu tempo está acabando. Eu tenho um prazo, no máximo 10 minutos, para transmitir as minhas aulas aqui por vídeo, para que possa ter um maior desenvolvimento no canal do YouTube. Vamos aqui então nesse momento com mais algumas dicas. Nós falamos aula passada, eu tive que correr sobre ter um esboço. Eu sou totalmente a favor do pregador, a pregadora ter um esboço. O esboço, ele vamos dizer assim, um controle que eu tenho do que eu já falei, do que eu não falei e do que eu preciso falar. Quando nós estamos montando um sermão, nós vamos falar isso em algumas aulas para frente, como montar um sermão e qual tipo de sermão que eu vou montar. Eu preciso do esboço, que o esboço é um papel que você faz anotações, porque quando você está preparando uma mensagem, que isso tem que ficar bem claro, isso vai de pregador para pregador, de pregadora para pregadora. Mas quando você está montando um sermão, ali o Espírito Santo está trazendo à sua memória versículos e comentários que são muito importantes. Eu estava pregando umas semanas atrás numa igreja de um pastor amigo meu, e eu estava falando sobre a honra. E quando eu falava sobre a honra, Deus falou muito ao meu coração, que honrar a Deus me abre portas, gera na minha vida oportunidades. Eu honro a Deus, honro meu pai e minha mãe, honro os meus líderes. Então isso me abre oportunidades para a minha vida. E como veio isso no meu coração, eu anotei no papel, no esboço. Não estava na Bíblia isso, que a honra me abre portas de oportunidade, mas foi algo que Deus falou no meu coração. Então, no momento que você está preparando uma mensagem, fazendo um esboço, escrevendo versículos e comentários, você precisa do esboço por quê? Porque tem coisas que Deus te revela naquele momento que você está montando o sermão. Então, se você não tem o esboço, você vai perder de falar aquilo, porque aquilo que Deus falou no teu coração, quando você estava montando o sermão, é o que Deus quer que você fale para as pessoas. Então ter um esboço é essencial. Mais para frente a gente pode detalhar mais a questão da construção do esboço para a pregação. Vamos aqui para mais uma dica para a gente focar nesse módulo sobre a oratória que nós estamos aprendendo. Ter um esboço, agora ter postura. Ter postura. Dependendo da sua postura, as pessoas vão lhe dar mais atenção. Pois é. Essa postura, ela tem muito a ver, e aqui a gente pode abrir vários leques, a questão da postura. Como que eu devo me portar diante do púlpito de uma igreja? Ou diante de eu estar de pé? Porque não é só a questão do púlpito da igreja, você vai pregar num grupo familiar, numa célula, num grupo de jovem, como que eu devo me portar? A pessoa que está na frente, ela precisa transparecer para as pessoas uma integridade e uma compreensão e uma comunicação com Deus. É importante que as pessoas entendam que você está ali pregando a palavra naquele dado momento porque Deus quis que você estivesse aí, porque é a vontade de Deus. Então, como eu devo me postar? Se eu for um brincalhão todo o tempo, eu posso perder a credibilidade das pessoas. O pastor, a pastora, o pregador, a pregadora, não é um comediante para contar piada, não. Ele está aí para trazer a palavra de Deus. Não que Jesus é mal-humorado, não. Mas é que existe um momento de seriedade. Até na forma de falar, até na forma de você se vestir. E aí a gente pode abrir um leque também em questão das vestimentas,
A questão do uso e costume aqui não quero levantar, porque isso vai de cada ministério, mas eu acredito que o pregador, a pregadora, até o levita, até quem toca, quem canta na igreja, precisa ter um pouco de noção na questão da sua postura. Eu acredito que certas roupas justas, tanto para homens e mulheres, certos tamanhos de brincos, certos penteados, tudo aquilo que tira a atenção do ouvinte da palavra e a coloca sobre o pregador, a pregadora, não é aconselhável. É interessante que o pregador e a pregadora tenham esta visão. O foco é Cristo, o foco é a palavra. Eu não posso ser o foco. Então nada que seja extravagante, se vestir com modéstia, se portar com decência, dizer palavras que de fato estejam convenientes com o momento da pregação. Como eu disse em outra aula, você até pode fazer um comentário engraçado, mas o seu tema não pode ser a brincadeira todo o tempo, não pode ser a dispersação da palavra, porque quando você diz coisas que não estão anexas ao texto bíblico, você acaba desconectando as pessoas do objetivo principal, que é a palavra de Deus. Então, é importante, a sua postura, ela também fala. A sua forma de se portar no púlpito da igreja, ela também fala. Então preste muita atenção com o tipo de comportamento que você está tendo, né? Assim, a gente acaba vendo coisas e isso Deus permite para que nós possamos identificar coisas que não agradam a Deus e não repetirmos os mesmos atos. Existem grupos de louvores, de pregadores que se vestem de uma forma estranha, né? Existem roupas que são inadequadas para estar no altar da igreja, que a pessoa está muito visível ali. São calças que marcam, são blusas que marcam, são decotes, são coisas que não deveriam estar ali. Para homens também, tem umas calças que não deveriam ser usadas no púlpito da igreja. Então, no altar da igreja, então é preciso tomar muito cuidado com isso. Eu não estou aqui falando de usos e costumes. Para nós, doutrina é a palavra de Deus. Os costumes é uma coisa que cada igreja deve seguir segundo a sua regra básica. Mas eu estou dizendo que a sua postura, ela pode trazer atenção para as pessoas ou não. Lembra que a atenção tem que ser a palavra e não você, tua forma de vestir. E tem mais uma última dica aqui, que é estabelecer um contato visual. Pregue olhando nos olhos das pessoas. Existe essa estratégia de pregar olhando nos olhos da pessoa, porque quando você não olha para as pessoas, dá a impressão que você tem medo de encarar a pessoa. Mas o pregador, ele tem que tomar cuidado e ter também esse discernimento. Por mais que você tenha que pregar olhando para as pessoas, você pode pregar de maneira visual, lá na frente, olhando, não vou focar aqui, quer ver? Eu estou falando com você, mas estou aqui e tal, e não que eu estou desviando dos seus olhos, mas é porque às vezes as pessoas falam: nossa, o pastor olhou muito para mim, o que será que está acontecendo? Mas às vezes Deus quer falar com aquela pessoa e o pastor olha para aquela pessoa de maneira mais própria, né? Normalmente as pessoas que estão próximas de você, ali próximo ao púlpito, próximo ao altar, é as que você mais vai olhar, porque elas estão muito próximas. Então eu procuro olhar um pouco ali, um pouco lá no fundo. Eu procuro falar aqui, falar um pouco ali, para não ficar um foco só numa pessoa, para que a pessoa não me interprete mal, para que um visitante não ache que eu estou com segunda intenção. Então você precisa pregar olhando nos olhos, mas você precisa também ter discernimento para que não haja um pensamento que não seja produtivo. Então essas foram algumas dicas que nós estamos passando para você aqui hoje acerca de falar em público. Deixa eu comentar também aqui, já comentei em aulas presenciais sobre a homilética, mas deixa eu só comentar aqui, a falta de preparo do pregador para pregar ou da pregadora e não se submeter à liderança. Isso é uma coisa séria, né? Não oram, não jejuam e não tem curso teológico e querem pregar. Isso aqui é um comentário que um dos meus professores fizeram quando eu estudei o curso de teologia bacharel, e me chamou muita atenção, eu anotei aqui também, que tem pessoas que não são sujeitas à liderança, não obedecem à liderança, não oram, não se consagram e não tem nenhum curso básico de teologia. Por que eu acho essencial? Por que eu creio que a teologia é essencial? Para que as pessoas não falem o que não sabem. Eu sempre falo isso no curso que eu passo para as pessoas.
Elias não foi levado pela carruagem, foi o roda-moinho que levou ele. E Paulo não caiu do cavalo, ele caiu porque viu uma luz que era Jesus. Então fica a dica para você. Eu deixo a aula por aqui por enquanto. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus permitir.